Será que você, como um cristão, votará de uma maneira responsável nestas próximas eleições? Eu quero mostrar para você, nestes dois vídeos, nesse vídeo de hoje e no próximo, em quem um cristão não deve votar, caso ele queira exercer a sua cidadania cristã com responsabilidade. Prepare-se, porque este assunto vai ser muito importante e eu preciso que você tenha uma mente aberta àquilo que a Bíblia tem a ensinar. Então, vamos para o estudo de hoje. Quero começar o nosso estudo lendo para você Filipenses capítulo 3, verso 20, que diz o seguinte: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania, a nossa principal pátria é a pátria celestial. Você e eu devemos viver com os pés na terra, porém com os olhos no céu. Não devemos nunca esquecer de que a nossa principal cidadania é celestial. Lá será o nosso destino eterno. É na presença de Deus que nós encontraremos um mundo onde haverá perfeita justiça social, encontraremos um mundo onde não haverá mais pecado, nem dor, nem sofrimento. Então, primeiro ponto, o cristão não deve perder o seu tempo erguendo bandeiras políticas, tirando o foco do céu. Então, o nosso foco é o céu. Porém, isso não significa que nós devamos ser irresponsáveis na hora de votarmos. Por quê? Em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, Jesus diz claramente que você e eu somos o sal da terra e a luz do mundo. Se você e eu somos o sal da terra e a luz do mundo, é óbvio que nós devemos influenciar o mundo. Devemos dar sabor ao mundo, devemos iluminar o mundo. E uma das formas pela quais podemos influenciar o mundo é através do nosso voto. Quando votamos com responsabilidade e elegemos candidatos, avaliamos candidatos que possam defender os interesses de Deus na sociedade, nós estamos agindo com responsabilidade. Isto garante que um corrupto não vá ser eleito? Não garante. Nós não conhecemos a mente de nenhuma pessoa e nem as suas intenções. Só Deus as conhece. Porém, como cristãos, se de acordo com Mateus 5, 13 a 16, nós somos o sal da terra e a luz do mundo e devemos influenciar o mundo, é óbvio que o cristão, exercendo o seu direito de cidadania, precisa influenciar o mundo para o bem. E uma das formas de o cristão contribuir para isso, além do seu testemunho pessoal, que é o mais importante, é votando com responsabilidade. E é por isso que neste vídeo e no próximo eu darei dicas para você sobre em quem você não deve votar. Você vai perceber que há princípios bíblicos que nos proíbem de votarmos em certas pessoas que têm certas ideologias que não defende os interesses de Deus. Então vamos lá. Eu queria ver com você primeiramente também uma citação do Dr. John Stott. O teólogo John Stott, no seu livro Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, ele foi muito equilibrado em relação a este assunto. Ele mostra que mesmo a nosso foco devendo ser o céu, enquanto estamos aqui, devemos nos preocuparmos em pregar o Evangelho, acima de tudo, mas também devemos, com responsabilidade, influenciar a sociedade para o bem. E no seu livro, o Dr. John Stott disse o seguinte: o cristianismo não pode abandonar seu protesto de que Deus revelou a verdade por meio de Cristo e que ela é o que Francis chama de verdadeira verdade. Ou seja, o cristão na sociedade não deve abandonar o seu protesto cristão, que é o quê? Mostrar que há uma verdade absoluta, que é a pessoa de Cristo. Que há verdades que emanam desta verdade absoluta, que é Cristo. E ele continua dizendo o seguinte: precisamos reaver a confiança adequada no Evangelho. E ele continua: não devemos impor o Evangelho aos outros,
mas também não devemos ser tímidos e reter as suas verdades. Devemos ser pessoas que pregam o evangelho, mas também não permitirmos que certas ideologias tomem conta da sociedade, de modo que atrapalhe a expansão da verdade bíblica, de modo que os cristãos se tornem tímidos em apresentar as suas verdades bíblicas. E uma ideologia que é extremamente diabólica e que tem entrado na vida, tem entrado na sociedade e tem feito parte de todo o arcabouço teórico de certos políticos, é a filosofia de Karl Marx. A filosofia marxista é uma verdadeira praga. Eu não estou aqui, queridos, avaliando pessoas, porque eu, como um pecador e falho, eu não tenho como julgar outro pecador. Então eu não estou aqui julgando pessoas, eu estou avaliando a ideologia. A ideologia de Karl Marx ela é muito perigosa para o cristianismo. Primeiro porque Karl Marx foi um ateu militante. Mas não apenas isso, há muitos ateus que veem benefícios na religião e mesmo não crendo em Deus, eles entendem que a religião tem um papel social muito importante, especialmente para tirar as pessoas das drogas, do crime e tudo mais. Mas Karl Marx era diferente. Ele era um ateu militante que tinha como a crítica à religião a base de toda a sua filosofia. Karl Marx tinha como pilar enfraquecer 3 instituições para que o comunismo tomasse conta. E eu vou brevemente falar desses pilares e para você me dizer uma coisa, se é possível um cristão responsável votar em alguém que tem essa ideologia. Eu quero que você analise os dados. Deixe de lado qualquer paixão política, qualquer preferência partidária, porque isso não está aqui em questão. Por exemplo, Karl Marx acreditava que a religião deveria ser enfraquecida. 3 instituições deveriam ser enfraquecidas para que houvesse uma vitória do proletariado contra os burgueses. Para ele, tudo se centralizava nisso, né? Havia uma luta de classes, uma luta entre as classes dominantes, a burguesia, não é? E as classes dominadas ou oprimidas, que são os operários. Obviamente, Karl Marx não entendia nada de conflito cósmico. Afinal, ele não acreditava em Deus. A Bíblia em Apocalipse 12, 7 a 9 nos mostra, queridos, que os nossos problemas não existem por causa de luta de classes. Não são lutas de classes nossos problemas. O nosso maior problema reside no conflito que existe entre Cristo e Satanás. Quando nós perdemos o nosso tempo, né, pregando por aí ou afirmando que o problema da humanidade está entre a luta de classes, entre a burguesia e os operários, nós estamos simplesmente tirando o foco daquilo que realmente é importante. Existe um conflito cósmico entre o bem e o mal. E ali está a origem dos nossos problemas. Então Karl Marx já começa aqui, errando aqui. Ele coloca o problema nas classes dominantes. Não estou dizendo que eles estavam certos, né? Várias pessoas realmente exploravam os operários, especialmente naquela época de Karl Marx, e teve um aspectozinho positivo, né, quando Karl Marx acusou esta exploração do trabalho e tudo mais. Mas a base dele, na sua grande maioria, é um erro, é uma distorção das escrituras. Porque quando você apresenta os problemas sociais como tendo origem nas lutas de classes, você está ignorando que na verdade existe um conflito real entre Deus e Satanás. E que a disputa deste conflito não é uma disputa entre classes, é uma disputa entre Deus e Satanás. Quem vai dominar? Quem vai ter um trono ocupando o coração do ser humano? Ou seja, a questão é muito mais séria do que lutas de classes. Para Karl Marx, 3 instituições deveriam ser enfraquecidas ou liquidadas para que os operários vencessem a burguesia. Tá ok? Religião, família e Estado. Eu quero fazer um comparativo com você entre
o que Marx pensava sobre religião, família e Estado com aquilo que a Bíblia ensina a respeito dessas instituições. Preste atenção. Eu vou comparar aquilo que Marx acreditava a respeito dessas instituições com aquilo que a Bíblia ensina. E eu quero que você, com muita honestidade intelectual, me diga se será ou não possível harmonizar as duas coisas e se é possível um cristão responsável e comprometido com a Bíblia escolher como seu representante no governo alguém que adere a tal ideologia. Eu vou aqui apresentar para você um quadro comparativo. Obviamente, tem muitas coisas a mais para serem comparadas. Eu até quero concluir um artigo que eu estava escrevendo sobre esse assunto, em que eu faço um quadro comparativo bem maior entre a ideologia de Karl Marx e a Bíblia Sagrada. Mas vamos comparar essas instituições que eu falei. Primeiramente, como que Karl Marx considerava a família? Você vai ver, inclusive, aqui no slide, neste vídeo, para você poder fazer esta comparação. Para Karl Marx, a família era uma instituição estabelecida, era um mecanismo, na verdade, social, usado pela classe dominante e que acaba alienando as pessoas. Portanto, há uma necessidade de desconstruir a família. Então perceba, hoje existem partidos que defendem muito a questão da ideologia de gênero. A base é desconstruir a família tradicional. A base é marxista, é de Karl Marx. Agora, o que a Bíblia ensina sobre a família? Que ao invés de ser um mecanismo social utilizado pela classe dominante, na verdade a Bíblia diz que a família é uma instituição estabelecida por Deus no Jardim do Éden, de acordo com Gênesis 2, 22 a 24, e que é através da união entre homem e mulher que Deus quer formar a base da sociedade, a base da igreja. Você está vendo, inclusive, no quadro comparativo, os textos bíblicos nos quais a Bíblia se posiciona a respeito. Então veja, o conceito que Karl Marx tem da família é totalmente diferente do conceito apresentado pela Bíblia. No próximo vídeo vou falar sobre mais 2 pilares de Karl Marx que contradizem a Bíblia. Eu preciso que você assista o outro vídeo. Porque no outro vídeo, além de eu falar dos outros 2 pilares, eu vou dar para você algumas dicas sobre em quem você não deve votar em hipótese alguma. E essas dicas, além de dicas que eu extraí da Bíblia, eu extraí dicas especiais da escritora cristã Ellen White. Eu vou compartilhar todas com você. Se você tiver coragem de assistir o outro vídeo, você vai perceber que a minha linha de raciocínio é bíblica e que eu tenho unicamente o objetivo não de defender candidato A, B ou C, mas mostrar para você que há sim candidatos com ideologias diabólicas que em nada contribuem para a expansão do cristianismo, a fim de que apreciemos a volta de Cristo. Então não perca o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Vamos continuar nesse vídeo fazendo um contraponto entre a ideologia de Karl Marx, que faz parte de muitos partidos políticos e que é a preferência de muitos candidatos, e vamos chegar a uma conclusão. Será que um cristão responsável com a Bíblia e com os interesses de Deus neste mundo, ele pode votar em alguém que adote tal ideologia? Eu preciso que você veja esse vídeo até o final, porque além de eu concluir essa questão, este paralelo entre o que Karl Marx e a Bíblia pensam a respeito de religião, família e Estado, e ao final eu quero abordar uma outra questão também. Mostrar para você que a filosofia socialista atual, que supostamente ajuda os pobres, nada tem a ver com aquilo que a Bíblia ensina sobre ajudar os pobres. Então, veja esse vídeo até o final. Eu havia dito, no vídeo passado, que o conceito de Karl Marx e da Bíblia a respeito de família
são conceitos totalmente opostos. Enquanto que a Bíblia ensina que a família é uma instituição estabelecida por Deus no Jardim do Éden e é sagrada, não é? Karl Marx cria que a família era um mecanismo, não é, de dominação, um mecanismo social usado pela classe dominante, e que, portanto, isso deveria ser enfraquecido. Tá ok? Vamos continuar agora vendo o que a Bíblia diz sobre o Estado e o que Karl Marx dizia sobre o Estado. Primeiro, a Bíblia diz, em Romanos 13, 1 a 4, e você vai ver aí na tela este gráfico, que o Estado é um ministro de Deus para manter a ordem e castigar com a espada os criminosos. Deus nunca foi a favor dos abusos que certas pessoas cometeram quando estavam sobre o poder. Por exemplo, quando você lê Lucas capítulo 3, 14, você vê que João Batista nunca foi contra a existência do Estado como instrumento de punição do criminoso. Porém, João Batista ensinou que a profissão, por exemplo, de um soldado deveria ser exercida com honestidade. E aqui em Lucas 3,14, quando os soldados perguntaram a João Batista o que eles deveriam fazer, e nós perguntaram a alguns soldados o que devemos fazer, João respondeu: não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas, contentem-se com o seu salário. Veja, o profeta João Batista não foi contra a existência de policiais. Os policiais são instrumentos de Deus. Agora, infelizmente, há pessoas que não seguem este conselho, não é? Infelizmente, alguns praticam a extorsão, alguns falam coisas falsas, não se contentam com seus salários e são corruptos. Existe uma minoria de bandido que é vestida de policial. Mas nós não podemos generalizar. A profissão de policial é usada por Deus para punir o criminoso. E em Romanos 13, 1 a 4, Paulo disse que a autoridade é ministro de Deus. Então, quando não é uma referência a uma autoridade corrupta, toda aquela autoridade que não é corrupta, obviamente, é um ministro de Deus. E aí Paulo diz em Romanos 13, 1 a 4, é ministro de Deus para trazer espada. Não é para dar palmadinha no bumbum, não. É para trazer espada. Ok? Então, Romanos 13, 1 a 4 mostra que o Estado, quando não tem a minoria que é corrupta, é um instrumento de Deus para punir o mal, para manter a ordem. Já Karl Marx dizia que o Estado era um outro instrumento de iluminação da classe dominante, não é? E que, portanto, precisava ser superado. Você percebeu a diferença? Você compara Romanos 13, 1 a 4, Lucas 3, 14, com o que Karl Marx diz, a diferença é como a água do vinho. E o que a Bíblia diz sobre, obviamente, religião, não é? Sobre Deus, e o que Karl Marx dizia sobre religião? A Bíblia diz que Deus existe. A Bíblia não prova a existência de Deus, ela afirma que Deus existe, né? E a Bíblia apresenta Deus, como você vai ver nos textos bíblicos, no quadro aqui, como um ser pessoal, criador e triuno. Já Karl Marx dizia que Deus era uma projeção da imaginação humana. Você pode estar pensando, mas tem muitos candidatos marxistas que creem em Deus. Tem, mas creem da forma errada. Sabe como? Eles creem no pluralismo religioso. Essa é uma outra forma de enfraquecer a religião. Jesus disse em João 14,6 o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Cristo é radical nesse ponto. Só há salvação por meio de Cristo. Não há salvação por meio de Buda, não há salvação por meio de Maomé, não há salvação por meio, por exemplo, de Allan Kardec, nada. A salvação é só por meio de Cristo. Então, mesmo que um candidato não seja ateu, mas quando ele aceita o pluralismo religioso, negando que Cristo é uma verdade absoluta, ele está seguindo a filosofia de Karl Marx de enfraquecer a religião e o cristianismo. Você entendeu a jogada? É óbvio que o cristão respeita todas as religiões. Um cristão que não respeita todas as religiões, ele nem merece ser chamado de cristão. Mas respeitar não significa concordar, não significa crer que ideologias contraditórias são verdadeiras ao mesmo tempo. Você entendeu? Então veja,
O que Karl Marx ensina sobre religião, família e Estado é totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina, por exemplo, sobre o cuidado dos pobres? Alguém aqui pode pensar, nossa, mas o marxismo estava muito preocupado com os pobres. Preocupado da maneira errada e antibíblica. E eu vou lhe mostrar. Eu quero pegar aqui para você um texto mostrando primeiramente uma coisa. Deus realmente orienta-nos, manda-nos a ajudarmos os pobres. Deus quer que você e eu sejamos instrumentos para aliviar o sofrimento da sociedade. Porém, Deus não quer que o façamos de forma irresponsável. Como que isso acontece? Vamos ler aqui primeiramente um texto bíblico. Tiago, capítulo 1, verso 27, mostra que a essência da religião é permitirmos que o evangelho nos torne mais amorosos para com as pessoas. E em Tiago 1, 27 é dito o seguinte: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então veja, o cristão tem sim que fazer obras assistenciais, tem que cuidar dos necessitados. Porém, a ideologia de Karl Marx ela é muito irresponsável, porque ela prega uma ajuda aos pobres, mas ela não ensina os pobres a se ajudarem. A Bíblia é o oposto. A Bíblia prega a ajuda aos pobres, mas ensina também que devemos levar os pobres a se ajudarem. E eu vou ler aqui para você um texto. O texto que eu vou ler para você se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vou ler para você dos versos 10 ao 12. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo, veja isso aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, não é em nome de um partido, de ninguém, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Ou seja, enquanto que a Bíblia diz em Tiago 1,27, para ajudarmos os pobres, órfãos, viúvas, necessitados, ela diz que os pobres devem ser ensinados a se ajudarem também. Qualquer ideologia que permita que os pobres vivam na ociosidade ou se contentando com migalhas, contradiz o plano de Deus para a humanidade. Deus criou o trabalho no princípio como um lazer, e depois do pecado, quando lemos ali Gênesis, né, capítulo 3, verso 19, o trabalho se tornou um instrumento de Deus para a nossa reeducação. Você percebeu? Então, o cristão tem que ajudar ao pobre dando-lhe o peixe, mas também tem que ajudar ao pobre ensinando-o a pescar. A Bíblia nunca ensinou uma atividade social em que ensine as pessoas a serem ociosas. Em Provérbios 6 até uma advertência que diz assim: vai aprender com a formiga, ó preguiçoso. E mais, veja que citação interessantíssima de Ellen White no livro Beneficência Social. Toda pessoa que quer entender o que a Bíblia ensina sobre projetos sociais de relevância e que realmente fazem a diferença, tem que ler esse livro. O livro Beneficência Social, no capítulo 23, o capítulo 23 é intitulado o seguinte: Ajudando os pobres a se ajudarem. Eu recomendo muito esse livro para você. E Ellen White, aqui na página 194, olha o que ela disse. Homens e mulheres de Deus, pessoas de discernimento e sabedoria, devem ser designados para cuidar dos pobres e necessitados, dando o primeiro lugar aos domésticos da fé. Essas pessoas devem relatar à igreja e aconselharem-se quanto ao que deve ser feito.
em vez de animar os pobres a pensarem que podem receber sua comida e bebida de graça, ou quase de graça, precisamos colocá-los em situação de se ajudarem a si mesmos. Devemos esforçar-nos por prover-lhes trabalho e, se necessário, ensiná-los a trabalhar. Ensine-se os membros de famílias pobres a cozinhar, a fazer e remendar suas roupas e cuidar devidamente do lar. Ensine-se os rapazes e meninas de maneira cabal algum ofício ou ocupação útil. Precisamos educar os pobres a dependerem de si mesmos, não simplesmente do Estado. Isso será real auxílio, pois não somente os faz capazes de se manterem por si, como os habilitará a ajudarem aos outros. Isto aqui é uma citação verdadeira, inspirada, que não tem nada a ver com a ideologia de Karl Marx. Queridos, por causa do tempo do vídeo, eu não vou poder finalizar o vídeo dando as dicas de Ellen White quanto ao voto. Mas eu prometo para vocês, no próximo vídeo, para eu poder fazer um material de qualidade para você, não com pressa, eu darei para você 4 dicas na hora de você considerar. Além de você considerar ideologia, ou seja, você não deve votar em ninguém que tenha a ideologia de Karl Marx, você tem que considerar 4 outros aspectos muito importantes se você quiser ser um cristão que vota com responsabilidade. Eu relembro você que, de acordo com Filipenses 3:20, texto que eu li no primeiro vídeo, a nossa cidadania, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Porém, enquanto estivermos aqui, de acordo com Jesus em Mateus 5:13-16, devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. E para que sejamos o sal da terra e a luz do mundo, precisamos influenciar o mundo com o nosso testemunho cristão, com a pregação do evangelho e votando com responsabilidade, para que pessoas que defendam os interesses de Deus sejam nossos reais representantes no governo. Então, no próximo vídeo você não pode perder, você não vai ter dúvida alguma de que você precisa sim assumir uma posição responsável cristã na hora de escolher seus representantes. Aguardo a você então no nosso próximo encontro. Hoje chegaremos ao terceiro vídeo desta série sobre o cristão e a política. É muito importante que você assista aos vídeos anteriores, caso você não tenha assistido, para você entender por que nós não devemos votar em alguns candidatos. Você vai ver aqui na descrição do vídeo os links para esses 2 vídeos, porque é fundamental que, já que você e eu somos o sal da terra e a luz do mundo, de acordo com Mateus 5:13-16, nós precisamos influenciar a nossa sociedade para o bem através da escolha de bons representantes. Representantes que defendam, pelo menos em parte, interesses de Deus, representantes que não interfiram no desenvolvimento da família, da religião, da ordem no Estado. Precisamos escolher representantes que não nos atrapalhem de pregarmos o Evangelho e, óbvio, mesmo que você e eu devamos exercer com responsabilidade o nosso direito de cidadania, não devemos tirar o nosso foco do reino dos céus. A nossa principal cidadania, a nossa principal pátria é a pátria celestial, de acordo com Filipenses 3, versos 20 e 21. Eu quero repartir com você agora 4 sugestões de Ellen White, sugestões muito fortes, para você não votar em candidatos que tenham essas 4 características aqui. Então você tem que votar em candidatos que não possuam certas características, especialmente candidatos que não possuam ideologias marxistas. Eu já falei para você em vídeos anteriores que a ideologia ateística e marxista de Karl Marx é uma aberração do ponto de vista bíblico e teológico, ensina um falso socialismo, ensina um socialismo utópico que não está presente nas Escrituras, não leva as pessoas a restabelecerem a sua comunhão com Deus,
não ensina a forma correta de ajudarmos aos necessitados. E eu demonstrei para você no vídeo anterior como que o cristão ajuda os necessitados. Então você tem que ter muito cuidado com esse tipo de candidato que tem essa ideologia. Uma ideologia totalmente antibíblica, que é oposta àquilo que Deus revela nas Escrituras. E isto se você quer ser um cristão que vote com responsabilidade. Ellen White, uma escritora cristã, que nós, adventistas do sétimo dia, cremos ter sido ela usada por Deus para com seus escritos levarem nossa mente de volta à Bíblia, ela tem aqui algumas dicas muito interessantes que o cristão tem que levar em conta na hora de votar. Eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito a você. Primeira dica, Ellen White diz o seguinte, que nós devemos votar em candidatos temperantes, ou seja, que sejam moderados, controlados, e que não sejam contra a nossa mensagem de saúde. Ela diz o seguinte, homens intemperantes não devem ser colocados em posições de confiança pelo voto do povo. Sua influência corrompe a outros e acham-se envolvidas sérias responsabilidades. Pessoas intemperantes aqui nesse contexto envolve pessoas que não têm controle com a bebida, ok? Pessoas que estimulam a legalização de drogas de qualquer espécie. Então, qualquer pessoa que tenha a mente embotada por bebida alcoólica, é um intemperante, ele não tem ele não tem como permitir que o Espírito Santo atue na mente dele para ele tomar decisões corretas. Então, primeira dica. Aqui na descrição do vídeo você vai ver o link para o meu artigo no blog com essas dicas e com as referências para você comparar, tá bom? Então, avalie o candidato, se ele não é um indivíduo intemperante, dado a bebida alcoólica, que quer aprovar legalizar drogas. Então, primeira dica de Ellen White para você. Segunda dica, vote em pessoas íntegras que respeitem os direitos de propriedade, os direitos da vida humana e animal e que, obviamente, valorizem a religião, os princípios morais e a estrutura familiar. Ela escreveu isso também, que está aqui no livro Temperança, página 47. Tá? A outra citação também está na mesma página. Ela disse o seguinte, unicamente homens estritamente temperantes e íntegros devem ser admitidos em nossas assembleias legislativas e escolhidos para presidir nossas cortes de justiça. As propriedades, a reputação e a própria vida se acham inseguras quando deixadas ao juízo de homens intemperantes e imorais. Claramente ela diz aqui que nós devemos unicamente eleger pessoas que respeite a propriedade, que tenham reputação, não é? Porque, do contrário, se nós não elegermos pessoas, não é, estritamente temperantes e íntegras, aí não teremos proteção para as propriedades, não é? Nossa reputação e a nossa própria vida se acharão inseguras diante de pessoas que são intemperantes e que não respeitam, por exemplo, a propriedade privada. Outra coisa que é dito também nessa citação, que já que deve haver um respeito tanto pela vida humana quanto pela vida animal, você tem que considerar aqui candidatos que não apoiem o chamado aborto, que para Deus é um crime contra o feto. Não deixe de ser bíblico. Cuidado com esses argumentos pró-aborto. Cuidado, porque Deus é o criador da vida. A vida é sagrada e Deus não permite que o inocente, Deus não quer que o inocente seja castigado ou morto ou destruído por causa de alguém que não é inocente. Então cuide com esse tipo de ideologia. Veja se ele respeita liberdade, propriedade privada, se respeita a vida, se não defende aborto. Então você tem que considerar essas coisas num candidato. Se você quer ser um cristão bíblico, se você quer ser um cristão bíblico e influenciar a sociedade por meio do seu voto, você é obrigado a considerar a ideologia do candidato. Se você não fizer isso, você estará sendo irresponsável e Deus vai cobrar isso de você. Tá, ok?
Terceira dica: vote em candidatos que temam, respeitem a Deus e estejam dispostos a receberem sabedoria dele e de sua palavra para governarem. É muito importante escolhermos como nossos representantes, seja na presidência, seja entre as prefeituras, sejam vereadores, não importa, senadores, temos que votar em pessoas que estejam dispostas a receberem de Deus a orientação para administrar o país. Olha o que Ellen White diz sobre isso. Fossem os homens representativos, observadores dos caminhos do Senhor, e indicariam aos homens uma norma elevada e santa. Os que ocupam posições de confiança seriam estritamente temperantes. Magistrados, senadores e juízes teriam clara compreensão e seu discernimento seria são, isento de perversões. O temor do Senhor estaria sempre presente e dependeriam de uma sabedoria superior à sua. O Mestre Celestial os tornaria sábios no conselho e fortes para agir firmemente em oposição a todo erro e promover o direito, o justo e o verdadeiro. A palavra de Deus seria seu guia e afastariam toda opressão. Olha que estação bonita. Devemos eleger pessoas que estejam dispostas a receber a sabedoria de Deus para administrar o país. Pessoas que sejam humildes o suficiente para reconhecerem que sem Deus elas não podem fazer nada. Que sem Deus elas não podem tomar uma decisão correta. Que sem a oração elas não podem decidir sobre o futuro de um país. Você percebeu? Será que muitos dos candidatos que querem ocupar o governo hoje, eles se enquadram nessas características? Avalie. Você pode pensar assim, mas se eu for avaliar estritamente isso, não sobra ninguém? Veja, se é para votar errado, é melhor anular o seu próprio voto. Mas pode ter certeza, existem pessoas de bem que mesmo não sendo perfeitas assim como você e eu, se aproximam desses ideais aqui. Então você tem que eleger pessoas que se aproximem ou que pelo menos queiram crescer e chegar nesse ideal. O meu objetivo aqui não é dizer que você tem que anular o seu voto, porque você não pode fugir da sua responsabilidade como cristão, né? Mas eu quero dizer a você o seguinte, se não tivesse opção nenhuma, seria melhor não votar do que votar. Agora, há sim pessoas de Deus espalhadas por este Brasil que podem nos representar em várias funções, vários cargos públicos e políticos. Pessoas que mesmo ainda não cumprindo com este ideal, elas querem crescer, elas temem a Deus e querem se desenvolver. Então você tem que avaliar isso, você tem que considerar esses aspectos. E a última dica de Ellen White, vote em candidatos que respeitem a liberdade religiosa e que não promovam em hipótese alguma a união entre igreja e Estado. Ela diz o seguinte: não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como o sábado. Ela fala num contexto norte-americano em que haviam já alguns decretos dominicais, então ela diz o seguinte: não devemos votar em alguém que promova uma união entre igreja e Estado, tirando a liberdade de crença das pessoas. Eu espero que essas 4 dicas tenham ajudado a você. Eu sei que muitas pessoas vão ficar totalmente revoltadas. Ah, o Leandro está dizendo que é para eu votar em fulano ou beltrano. Eu não falei aqui nome de ninguém. E nem é meu propósito fazer isso. O voto é algo particular e pessoal e ninguém deve se meter na decisão de cada candidato que a pessoa vai escolher. Porém, o mínimo que eu tenho que fazer como um cristão é mostrar para você que você tem que ser responsável na hora de eleger os seus representantes. Você precisa escolher pessoas que se aproximem dessas qualidades de Ellen White que ela apresenta, pessoas que sejam dispostas a crescerem e a defenderem os interesses de Deus. Enquanto nós aguardamos a volta gloriosa de Cristo, nós devemos contribuir por meio do nosso testemunho cristão, por meio da pregação do Evangelho e por meio do nosso voto, para que as coisas caminhem em ordem
Você e eu precisamos fazer a diferença. E eu finalizo com uma citação que eu encontrei numa sessão chamada Consultoria Doutrinária, da Revista Adventista de setembro do ano 2000. Essa citação muito interessante é o seguinte: o cristão viaja para a pátria celestial, mas enquanto estiver neste mundo, deve cumprir seus deveres na comunidade de que faz parte. Assim, o exercício da cidadania é parte da vida de todo cristão responsável. Pagar impostos com honestidade é um dos requisitos. Então, enquanto que nós estamos neste mundo caminhando para a pátria celestial, precisamos ser cristãos responsáveis, exercendo o nosso direito de cidadania por meio do voto, votando em candidatos que não tenham essa ideologia diabólica de Karl Marx, e precisamos também sermos o exemplo no pagamento dos nossos impostos, no pagamento das nossas dívidas, na administração das nossas finanças. Deus quer que você e eu sejamos um exemplo. Então seja consciente nas próximas eleições. Seja cristão nas próximas eleições. Seja um cristão responsável nas próximas eleições. Ao final do vídeo, ao final aqui na descrição, vá ao link onde há um artigo no meu blog para que você possa ler esse artigo na íntegra, reavaliar essas dicas que eu lhe apresentei e ser um instrumento de Deus para fazer a diferença por meio do seu voto. Nunca esquecendo de que o nosso foco é a pátria celestial. Recebi comentários de alguns irmãos fazendo mimimi porque eu abordei um assunto em relação à política. Alguns estão pensando que o Leandro Quadros agora está defendendo uma bandeira partidária. Mas eu preciso mostrar para você uma coisa importante. Você tem que diferenciar meter-se em política de instruir sobre o assunto. É bem diferente. Eu não adoto nenhuma bandeira partidária. Eu sigo o mesmo princípio da Igreja Adventista Sétimo Dia, de que cada pessoa tem que ser livre para votar em quem quiser, como bem entender. A liderança da Igreja Adventista Sétimo Dia não influencia ninguém no seu voto. O voto é algo muito secreto, muito especial, e isso deve ser respeitado. Agora, o fato de não nos metermos em política não significa que não vamos instruir as pessoas quanto ao voto. Até porque quem assistiu com atenção aos meus vídeos percebeu que ao invés de meter-me em política, eu instruí sobre política. E o fiz com base nos escritos de Ellen White. Afinal, quando negligenciamos em instruir as pessoas quanto à maneira de votar, nós estamos sendo omissos. E nós não podemos confundir intromissão em política com instrução sobre política. E se nós formos omissos em não instruirmos as pessoas, nós vamos contribuir para que a nossa sociedade fique ainda pior. É por meio da omissão que muitos cristãos contribuem, por meio do seu uso indevido do voto, para que a sociedade fique ainda pior e assim nós não nos tornamos o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus pede em Mateus 5, 13 a 16. Não tem como um cristão responsável exercer o seu direito de cidadania, com responsabilidade, obviamente, se a corda ficar solta. Se a corda ficar solta e todo mundo votar sem critério nenhum, estamos trazendo maldição para o nosso mundo. Nós precisamos avaliar os interesses de Deus para a sociedade. Existem candidatos variados e nós precisamos, de forma muito particular, sem a intromissão de ninguém, decidirmos em quem vamos votar ou não. Porém, isso tem que ser feito com responsabilidade, seguindo critérios. E nos meus vídeos anteriores eu apresentei critérios bíblicos usados por Ellen White. Veja, por exemplo, o que Ellen White diz sobre esse assunto numa outra citação que eu vou compartilhar com você agora.
Está no livro Obreiros Evangélicos, página 387. Estou aqui com a quinta edição, na verdade. Todo indivíduo exerce uma influência na sociedade. Em nossa terra favorecida, que ela se referia aos Estados Unidos, onde ela vivia na época, todo eleitor tem, de certo modo, voz em decidir que espécie de leis hão de reger a nação. Não deviam sua influência e voto ser postos do lado da temperança e da virtude? Os defensores da temperança deixam de cumprir todo o seu dever, a menos que exerçam sua influência pela palavra e pelo exemplo, palavra, pena e voto em favor da abstinência total. Você percebeu? Mesmo que Ellen White nunca nos incentive a ficarmos erguendo bandeiras políticas, ela não nos incentiva a sermos ignorantes políticos ou omissos politicamente. Pelo contrário. Ellen White diz que nós que somos a favor das leis de saúde e de temperança deveríamos usar da nossa influência por meio do voto e votarmos contra qualquer prática de legalização, por exemplo, de álcool, de drogas e outras coisas mais. Ellen White incentiva o cristão a não erguer bandeiras políticas e ficar brigando. Eu sou de direita, eu sou da esquerda. Não é esse o propósito dela. O propósito dela é nos ensinar a sermos coerentes com a nossa fé. E dizer o seguinte: já que todo indivíduo exerce uma influência na sociedade, vamos, por meio do nosso voto, influenciar a sociedade para o bem, ao lado da temperança, ou seja, do cuidado das normas de saúde de Deus, e do lado da virtude. Então, definitivamente, não se meter em política, e eu não faço isso, e não é meu propósito fazer isso, não é sinônimo de ser um omisso, um ignorante e não saber nada a respeito do assunto. Um outro detalhe importante: apesar da clareza desta citação aqui do livro Obreiros Evangélicos, em que Ellen White nos recomenda a exercermos a nossa influência por meio do voto, alguns cristãos, com uma certa limitação de leitura, acabam descontextualizando um texto dela, na mesma obra, para dizer o seguinte: que se você falar uma coisinha que seja sobre política, mesmo que você não adote um partido ou um candidato, você já está no caminho do pecado. Vamos ler aqui a citação e vamos ajudar essas pessoas mais limitadas a lerem o texto no seu contexto. Tá? A citação é a seguinte: está no livro Obreiros Evangélicos, só que na página 391. Tá? O Senhor quer que seu povo enterre as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio é eloquência. Então o camarada lê esta linha aqui e já diz o seguinte: olha aí, ó, o Leandro está desobedecendo, está desrespeitando a orientação de que o cristão não deve, que o cristão deve enterrar questões políticas. Mas veja, eu acabei de ler uma citação para você e dei várias nos outros vídeos anteriores, mostrando de que mesmo não devendo erguer bandeiras políticas e ficar brigando sobre este assunto, o cristão não pode ser omisso, ele tem que ser responsável por meio do seu voto. Apesar disso, as pessoas leem esse texto isoladamente e já fazem um pré-julgamento, inclusive a respeito da minha pessoa. Porém, se você ler o contexto da declaração, você percebe que realmente há um problema muito grande de leitura por parte do nosso povo. Não estou falando isso para ofender você, mas é para te ajudar. Então você tem que ler esta citação no seu contexto. Quando você começa aqui a carta de Ellen White, que está aqui no livro Obreiros Evangélicos, a partir da página 391, você vê uma série de citações até a página 396. Tá? E no início, olha a quem ela dirige essa orientação de que o povo de Deus deve enterrar questões políticas. Olha como é que é essa carta. Aos mestres e diretores de nossas escolas. Então, olha só. E agora vamos seguir a leitura.
aqueles a cujo cargo se acham nossas instituições e escolas devem se acautelar diligentemente, não seja que, por suas palavras e sentimentos, levem os alunos por caminhos falsos. Os que ensinam a Bíblia em nossas igrejas e escolas não se acham na liberdade de se unir aos que manifestam seus preconceitos a favor ou contra homens e medidas políticas, pois assim fazendo excitam o espírito dos outros, levando cada um a defender suas ideias favoritas. Existem, entre os que professam crer na verdade presente, alguns que serão assim incitados a exprimir seus sentimentos e suas preferências políticas, de maneira que se introduzirá na igreja a divisão. O Senhor quer que o seu povo enterre as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio e a eloquência. Cristo convida seus seguidores a chegarem à unidade nos puros princípios evangélicos que são positivamente revelados na palavra de Deus. Não podemos com segurança votar por partidos políticos, pois não sabemos em quem votamos. Não podemos com segurança tomar parte em nenhum plano político. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa. Percebendo o contexto? E pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. Olha aqui o contexto. Ela pede, especialmente para os mestres e diretores de escolas, para pessoas que têm uma função de liderança e de cargos, não se intrometerem em questões políticas, porque no contexto em que ela falava, ela estava dizendo o seguinte: é difícil muitas vezes nós dizermos assim, ó, eu vou votar nesse ou naquele, porque muitas pessoas nos tempos dela estavam sendo a favor de privar as pessoas da liberdade religiosa, inclusive estabelecendo o domingo como dia de guarda. Então, neste contexto, ela não está sendo contra você exercer o seu direito de cidadania. Até porque na página 394 diz o seguinte: mesmo que nós não devamos nos envolvermos em projetos políticos, ela diz assim, mas não devemos viver isoladamente. Cumpre-nos fazer aos mundanos todo o bem que nos seja possível. Então nós precisamos influenciar, sem ser influenciados. No contexto da citação, ela não incentiva você a ser um tapado, que não sabe nada, que não tem nem mesmo condição de avaliar entre a ideologia de um candidato ou outro. O que ela está fazendo é ensinar a não erguermos bandeiras políticas, a não manifestarmos nossas preferências para obrigar os outros a aceitarem nossas convicções pessoais, mas ela nos incentiva sim a votarmos com responsabilidade, como eu disse em vídeos anteriores, escolher pessoas que não sejam contra a liberdade religiosa, que respeitem os princípios da nossa fé, que não tenham uma ideologia que vá contra a família, a religião, a ordem. Então, essas são coisas básicas que Ellen White deixou nas suas obras e que nós devemos passar para as pessoas. Mas alguém poderia argumentar assim comigo: mas Leandro, será que apresentar essas características de um bom candidato, ou de um candidato, diríamos, menos ruim, como diziam alguns, não seria demonstrar uma preferência partidária? Não seria isso errado, já que para preservarmos a unidade da igreja deveríamos ser politicamente corretos, diríamos assim, já que na nossa igreja pessoas votam nos mais diferentes candidatos, nas mais diferentes ideologias, não deveríamos deixar esse assunto quieto? Eu tenho absoluta certeza que não. Sabe por quê? Primeiro, a verdadeira unidade da igreja nunca vai existir com base na ignorância. A verdadeira unidade existe com base na verdade. Em João 17, 22 e 23, Cristo orou para que os discípulos sejam um, assim como Cristo é um com Deus o Pai. Porém, no verso 17 ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdadeira unidade da igreja não pode existir
quando priorizamos o politicamente correto. A verdadeira unidade da igreja existe quando esta unidade tem como base a verdade da palavra de Deus. Se nós encararmos a verdade, mesmo que ela doa, e mesmo que ela vá contra nossas preferências políticas, aí sim nós encontraremos a verdadeira unidade. Se nós deixarmos a corda solta, não apresentarmos os critérios bíblicos e de Ellen White na hora de votar em alguém, cada um vota em quem quiser do jeito que bem entender e aí a desgraça está feita. É óbvio que o voto, cada um vota do jeito que quiser, mas que cada um vote consciente do que está fazendo. O mínimo que devemos fazer é instruir as pessoas quanto aos princípios bíblicos e de Ellen White. Talvez alguém aqui tenha ficado chateado comigo por eu ter gravado esse vídeo, mas eu quero dizer uma coisa para você. O problema não está no conteúdo do meu vídeo e nem nos vídeos anteriores. O problema não está no conteúdo, mas no tipo de ideologia que está moldando a sua vida. Se você mudar essa sua base ideológica e você aprender a pensar mais teologicamente, você não vai ver nenhum problema no que eu estou falando. Você precisa aprender a pensar mais teologicamente para moldar as suas crenças a partir da Bíblia e não adaptar a Bíblia à sua visão de mundo. Concluindo, como cristãos, precisamos evitar ficar erguendo bandeiras partidárias e também discussões sobre assuntos políticos. Porém, jamais deveríamos ser omissos se quisermos influenciar a sociedade, como orienta Jesus em Mateus 5, 14 a 16, para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos, por meio do voto responsável, avaliando a ideologia por trás de cada candidato, propagar os interesses de Deus para a sociedade, aliviando o sofrimento do próximo e abrindo portas para que nós possamos pregar o evangelho, que é a nossa principal missão, para que a nossa verdadeira pátria, que é a pátria celestial, seja inaugurada em breve, como promete Paulo em Filipenses 3, 20 e 21. No próximo vídeo eu quero falar para você sobre analfabetismo funcional e sobre o significado da palavra idiota. Por que eu falei isso? Muitas pessoas não sabem o significado desses termos e têm ficado extremamente chateadas porque eu tenho usado esta expressão quando eu me refiro a algumas pessoas que veem ou leem o que eu escrevo e não entendem o que eu estou dizendo. Eu quero fazer esse outro vídeo para lhe ajudar a crescer. Eu espero que você o acompanhe. Hoje eu quero falar a você sobre o analfabetismo funcional e o significado etimológico da palavra idiota. Eu não estou aqui para ofender alguém. Se eu estivesse aqui com essa intenção, primeiramente eu não seria um cristão verdadeiro. Em segundo ponto, eu mesmo estaria sendo um idiota. O meu propósito com esse vídeo é contribuir para com o crescimento daqueles que realmente querem crescer. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque há realmente pessoas que leem o que eu escrevo, ouvem os meus vídeos e interpretam de uma forma totalmente diferente daquilo que eu disse. Por exemplo, quando eu fiz vídeos explicando os conceitos bíblicos e cristãos e expostos por Ellen White a serem considerados na hora de votarmos em um candidato, muitos já ficaram dizendo o seguinte: o Leandro está mandando votar em A, B ou C. Isso é o resultado do analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? É a incapacidade de compreender textos simples. Há pessoas que, mesmo sabendo ler, ou mesmo sabendo ouvir muito bem, elas não conseguem compreender ideias simples apresentadas num texto. Além disso, quando você alia, quando você junta esta limitação de leitura com os pressupostos filosóficos da pessoa, aí, meu amigo, a coisa é séria. Quando a pessoa é analfabeta funcional
e possui pressupostos filosóficos particulares e ela une essas duas coisas, aí sim a pessoa está cegada em relação à realidade. Ela não consegue perceber o que o autor realmente quer dizer no texto. Então, por exemplo, eu apresentei os princípios bíblicos e de Ellen White a serem considerados na hora de votar em alguém. E eu demonstrei que dentre esses princípios não podemos votar em nenhum candidato que apoie qualquer ideologia contra a família, contra o Estado, contra a religião, né? E por eu ter dito isso, muitos já interpretaram que eu estou mandando votar em A, B ou C. Ou seja, isso é o resultado do analfabetismo funcional misturado com a ideologia, com o pressuposto filosófico. Isso é muito prejudicial. Porque você passa a interpretar tudo o que os outros dizem com base na sua realidade. Isso não é correto. O detalhe é que o nosso sistema educacional é o que nos torna analfabetos funcionais. Quer ver um exemplo? Se você dar uma olhada nas pautas jornalísticas feitas em vários canais de televisão, especialmente um aí, para entrevistar os candidatos à presidência da República, você não tem dúvida de que muitos colegas meus jornalistas, colegas por formação, porque eu tenho formação, mas não atuo agora como jornalista, muitos colegas são verdadeiros analfabetos funcionais. Eles não sabem ler aquilo que um candidato escreveu sobre o assunto, eles não sabem entender o que o camarada disse sobre o tema, ou seja, são analfabetos funcionais, e aliando esse analfabetismo funcional de boa parte da imprensa brasileira com um viés ideológico não moldado por princípios cristãos, ocorre um verdadeiro culto à burrice no nosso país, infelizmente. Agora, como que nós podemos deixar de ser analfabetos funcionais? Quero dar aqui umas dicas breves para você. Primeiramente, leia mais a Bíblia atentivamente. Quando lemos a Bíblia atentivamente, ou seja, tentando entender o que o autor original tinha em mente quando escreveu, isso vai desenvolvendo a nossa capacidade de compreensão do texto. Eu sei de histórias de pessoas, por exemplo, uma avó minha, a mãe do meu pai, ela aprendeu a ler na Bíblia. Ela era analfabeta e na Bíblia ela aprendeu a ler. E hoje lê a Bíblia perfeitamente. Então perceba, se você ler a Bíblia, além de você ter crescimento e bênçãos espirituais, a sua mente vai se expandir. Se você ler a Bíblia, além de você adquirir conhecimento para a sua salvação, você vai ampliar a sua mente, os seus horizontes, a sua capacidade de interpretação de um texto. Porque a Bíblia exige uma leitura atentiva para você desenvolver essa capacidade de compreensão. Então a primeira dica, faça da Bíblia o seu livro de cabeceira. Eu leio, graças a Deus, muitos livros, mas nunca li mais livros do que a própria Bíblia. Então a Bíblia é o livro principal. Além da Bíblia, leia bons livros e artigos e tenha como meta compreender o pensamento geral do autor. Isso aqui é muito importante. Jamais interprete o que uma pessoa disse ou escreveu com base numa frase ou numa linha. Muitos veem meus vídeos no YouTube e já interpretam todo, até julgam a minha vida inteira, o meu cristianismo inteiro, com base numa frase que eu disse ou numa linha que eu escrevi. Isso é falta de cultura, você não pode fazer isso. Nós não somos honestos ou coerentes com um autor quando tentamos interpretar o pensamento dele com base num parágrafo ou numa linha. Ok? Então leiamos bons livros, bons artigos além da Bíblia, tendo como meta jamais interpretar o pensamento de alguém com base numa linha ou num parágrafo. E a terceira dica para deixarmos de ser analfabetos funcionais é sermos mais humildes para que não sejamos idiotas. É justamente a idiotice que impede as pessoas de crescerem intelectualmente para aprenderem a ler de verdade e se reciclarem, bem como para reciclar os seus conceitos. Mas antes de alguém ficar bravo, deixa eu lhe explicar o significado etimológico da palavra idiota. Em sua obra, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota,
O filósofo Olavo de Carvalho explicou muito bem o seguinte, que em grego, idios quer dizer o mesmo. Idiotes, de onde veio o termo idiota, é o sujeito que nada enxerga além dele mesmo, que julga tudo pela sua própria pequenez. Quando você e eu aprendemos a ler devidamente e a entender o pensamento de um autor, além de deixarmos de ser analfabetos funcionais, deixaremos de ser idiotas, ou seja, de não enxergarmos nada além de nós mesmos e de julgarmos tudo pela pequenez do conhecimento que temos. Então o que eu quero dizer com isso? Que se não queremos ser tais pessoas analfabetas funcionais e idiotas que enxergam tudo apenas da sua própria perspectiva, precisamos vencer o preconceito e a nossa arrogância em julgar tudo aquilo que os outros dizem e escrevem, com base nas poucas informações que temos sobre o assunto. Nós precisamos reconhecer que os nossos horizontes precisam ser ampliados e aceitar que há informações que desconhecemos. E que se nós desconhecemos uma informação, isso não significa que a informação não existe ou que ela é falsa. Simplesmente isso significa que eu, no momento, estou limitado a nível de conhecimento e que eu posso aprender mais e a crescer mais. Simplesmente isso. São pessoas assim, humildes, dispostas a crescerem, que Deus faz questão de dar mais conhecimento ainda. Você entendeu? Então pensa nisso com carinho. Não fique ofendido, não fique ofendida. Tire de lado os seus preconceitos, suas ideologias. Pense teologicamente e permita-se a sua mente expandir. Se eu dei uma informação para você ou outra pessoa deu e você não conhecia essa informação, não se arme dizendo o seguinte, é mentira o que ele está dizendo ou isso não existe. Não, não é porque nós não conhecemos algo que isso não existe ou que isso é mentira. Nós temos é que conhecer primeiro, precisamos enxergar além de nós mesmos, precisamos não julgar os outros pelas nossas limitações de conhecimento, pois do contrário, seremos os idiotas. Eu quero fazer um convite a você para sair do seu casulo. A igreja, o cristianismo, nunca em nenhum momento nos incentiva a comodidade intelectual. Você sabia disso? Vou ler para você um texto e com isso eu finalizo. 2 Timóteo 4,13, Paulo disse assim: Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Se Paulo, que era inspirado, precisava de livros para desenvolver a mente e ser mais bem usado por Deus, como que você e eu vamos nos dar ao luxo de não termos livros? Se Paulo, que era inspirado, lia, como que você e eu não vamos ler? Se Paulo, que era inspirado, se apegava aos livros para não ser um analfabeto funcional e para não ser um idiota, como que nós vamos nos darmos ao luxo de não fazermos a mesma coisa? Então leia, estude, reflita e conte, acima de tudo, com a orientação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade na sua vida.